Boa tarde! Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos Nacional. O tema de hoje: quem ganha e perde com a reforma da Previdência Social. Como todos vocês sabem, na semana passada foi votado em primeiro turno a reforma da Previdência apresentada pelo governo Jair Bolsonaro. Apesar de ter sofrido algumas mudanças no parlamento, antes dessa votação em primeiro turno e mesmo depois, na votação dos destaques, a reforma da Previdência, finalmente aprovada em primeiro turno pela Câmara dos Deputados, ainda tem que ser aprovada em um segundo turno e também tem que ser aprovada em 2 turnos pelo Senado, a reforma da Previdência é um marco fundamental do programa defendido pelo atual governo brasileiro, pelo governo de extrema-direita liderado por Jair Bolsonaro. A reforma da Previdência, ela segue na mesma linha das demais medidas que foram sendo adotadas no Brasil depois da derrubada do governo de Dilma Rousseff. A reforma da Previdência complementa a reforma trabalhista, complementa a emenda constitucional 95, que determinou o teto de gastos com saúde, educação e outros itens fundamentais do orçamento. A reforma da Previdência faz parte também de um pacote que aponta para o corte dos serviços públicos, para privatizações, para o fim da universidade gratuita, enfim, faz parte de um programa cujo grande objetivo é baratear o Brasil. É isso mesmo que vocês ouviram. É deixar o Brasil barato e atrativo para os grandes fluxos internacionais de capital. A lógica desse programa, que unifica as classes dominantes brasileiras, que unifica os partidos de extrema-direita e também os partidos da direita tradicional, como é o caso do MDB, do PSDB, do DEM, a lógica desse programa é que o Brasil não tem mais como se desenvolver de forma autônoma, que o Brasil somente poderá voltar a crescer se estiver atrelado aos grandes estados imperialistas, em especial aos Estados Unidos, que não tem mais como a economia brasileira crescer do jeito que os governos Lula e Dilma tentaram, ou seja, através da expansão do mercado interno. Que a única possibilidade da economia crescer é atrair investimentos internacionais. E para atrair investimentos internacionais, os salários têm que estar mais baixos, os direitos dos trabalhadores têm que ser menores, tem que haver ofertas de negócios através das privatizações, os impostos têm que ser reduzidos, e para os impostos serem reduzidos, os serviços públicos têm que ser cortados. O Brasil, enfim, tem que ser a nova fronteira do investimento capitalista, num momento em que as velhas fronteiras ficaram caras, em particular, China. A China hoje tem um padrão salarial que já supera o Brasil e o México. A China já não é mais aquela fronteira da produção barata dos anos 80, 90, do início do século XXI. E o capital, segundo essa teoria dos que defendem o programa neoliberal, o capital poderia ser atraído para o Brasil, o capital internacional poderia ser atraído para o Brasil, se o Brasil aplicasse um programa de fortíssimos cortes nos custos de produção, especialmente cortes de salários, de direitos e impostos, complementados com privatizações que ofereçam bons negócios para o capital financeiro internacional. Esse é o programa da burguesia brasileira e dos seus partidos. Repito, de Bolsonaro ao PSDB, esse é o programa que eles têm para o país. É um programa claramente antipopular e antinacional. Afeta terrivelmente os direitos da classe trabalhadora, os direitos do povo brasileiro, as conquistas históricas do povo brasileiro. E também liquefaz a soberania nacional. Coloca o Brasil como um vagão, um trem no qual a locomotiva seriam os Estados Unidos, seria a Casa Branca. Submete o Brasil aos interesses geopolíticos e econômicos dos Estados Unidos, na lógica de que essa submissão facilitaria a atração de capitais. E a atração de capitais permitiria a recuperação econômica, permitiria o retorno ao crescimento da nossa economia.
É claro que esse programa tem acumulado somente fracassos nos últimos anos. É um programa que vem sendo implementado de uma maneira plena desde 2016. Lá se vão, portanto, 4 anos de implementação desse programa. E o que nós vivemos é uma estagnação econômica, o crescimento do desemprego, o crescimento da pobreza e da miséria. Mas para as classes dominantes e seus partidos, isso não quer dizer nada. Toda vez que a economia não cresce, quando eles aplicam esse programa neoliberal, sua conclusão é: precisa radicalizar o programa. Não cresceu porque o programa não foi implementado de maneira radical. Temos, portanto, que aprofundá-lo. E a reforma da Previdência significa isso, um aprofundamento deste programa antipopular e antinacional. Um terrível aprofundamento desse programa. Eu não vou aqui repetir os elementos fundamentais da reforma da Previdência, apenas lembrar um ou outro, porque está bastante. O conteúdo da reforma da Previdência foi bastante exposto nas últimas semanas, foi bastante informado pela imprensa escrita, pela televisão, pelo rádio, pelos sindicatos, pelos partidos de esquerda, pelos parlamentares. Mas são medidas drásticas que praticamente retiram de um setor importantíssimo da classe trabalhadora, o setor mais pobre da classe trabalhadora, retira a perspectiva de se aposentar. Como vocês sabem, agora passará a ter uma idade mínima, não bastará o tempo de contribuição. Os trabalhadores mais pobres, que começam a trabalhar mais cedo, terão que trabalhar mais do que a média do país para poder chegar à idade mínima, 62 para as mulheres, 65 para os homens, e aí sim poder se aposentar. Para ter direito à aposentadoria integral, os homens terão que chegar aos 40 anos de contribuição, e as mulheres aos 35 anos. O valor da contribuição já não será a média dos 80%, das 80% maiores contribuições, mas a média das contribuições ao longo de toda a vida profissional, evidentemente, reduzindo o valor da pensão ao final do processo. São, enfim, um conjunto de medidas que também afetam a pensão por morte e outros benefícios. São um conjunto de medidas que reduz fortemente tanto o valor das aposentadorias que serão recebidas na jubilação, na reforma, quando os trabalhadores tiverem idade para se aposentar, quanto dificultam o acesso à aposentadoria. A classe trabalhadora perde muito com este programa, com essa reforma da Previdência. Quem ganha? Claro, ganham os bancos, que poderão ver seus negócios com aposentadoria complementar crescerem, e ganha o capital financeiro de forma geral, porque o orçamento do Estado vai sendo modificado. Vão se retirando os fundos públicos para garantir direitos sociais, e esses mesmos fundos públicos passam a ser utilizados para políticas que beneficiam o capital financeiro. Em particular, dando ao capital financeiro toda a segurança deste mundo de que eles receberão sempre pontualmente, em dia, as taxas de juros que são pagas pelo Estado brasileiro nos títulos da dívida pública. Quando eles falam em reduzir a dívida pública, em reduzir o déficit fiscal, é essa mensagem que estão passando, que é necessário cortar na carne, reduzir direitos, reduzir investimentos sociais, reduzir gastos públicos para garantir de toda maneira o grande capital financeiro, que os gordos juros pagos pelos títulos da dívida pública serão sempre honrados a dia e hora, que jamais o capital financeiro correrá riscos com a dívida pública brasileira, ainda que para garantir essa solvência da dívida pública seja necessário esmagar conquistas do povo brasileiro que datam de 80 anos, ainda que para garantir essa solvência da dívida seja necessário condenar a parte do povo à fome e à miséria na velhice. A reforma da Previdência, portanto, beneficia bancos, beneficia as grandes corporações que detêm os títulos da dívida pública brasileira e prejudicam enormemente o conjunto da classe trabalhadora, os que vivem do salário, especialmente aqueles que começam a trabalhar mais cedo,
especialmente os setores mais pobres da classe trabalhadora. Para aprovar a reforma, Bolsonaro, os partidos da direita tradicional, os meios de comunicação, venderam uma fantasia. Qual era a fantasia? Aprovada a reforma da Previdência, íamos ter um tsunami de investimentos no país. Passado o primeiro turno, vários dos analistas vinculados ao capital financeiro vão dizendo que não é bem assim, não basta a reforma da Previdência, tem que fazer as outras reformas, tem que privatizar, tem que reduzir impostos, senão o crescimento não vem, ou seja, a chantagem contra o país continua. Já não basta apenas a reforma da Previdência. Outras reformas com a mesma natureza terão que ser aprovadas para que um dia chegue o propalado crescimento da economia, com geração de emprego e assim por diante. No entanto, qualquer analista, qualquer pessoa que se debruce a estudar um pouco a história da nossa economia, a história de outras economias do mundo, vai se dar conta que a aplicação de programas desse tipo, o chamado programa neoliberal, embora garanta ganhos financeiros espetaculares para as burguesias dos países onde esse programa é implementado, ele não traz como subproduto, em praticamente nenhum cenário o crescimento da economia. Por um motivo simples. Em países pequenos, esse barateamento dos custos de produção pode até mobilizar algum investimento capitalista internacional e pode até produzir uma fase de crescimento, como aconteceu no Chile, por exemplo. Mas em países grandes como o Brasil, no qual é fundamental um mercado interno que garanta o dinamismo da economia, a aplicação do programa neoliberal produz o efeito oposto. Ele reduz o mercado interno, ele reduz o dinamismo da economia. Basta ver o que está acontecendo com a Argentina, aqui ao lado. O tamanho da crise da Argentina depois da aplicação de um programa neoliberal por parte do governo Macri. E olha que a reforma da Previdência que fez o governo Macri não chega nem perto da reforma da Previdência que as forças conservadoras estão aprovando aqui no Brasil. Com a reforma, com a redução das pensões, com a redução dos benefícios previdenciários, o que acontece na economia brasileira é uma redução da capacidade de compra das famílias. Muitas cidades pequenas e médias, especialmente cidades pequenas no interior do país, dependem das pensões que recebem os trabalhadores mais velhos para garantir o dinamismo da economia. Um corte dessas pensões, um alongamento da data de aposentadoria, repercute desfavoravelmente no interior do país, enxugando a capacidade de compra, impedindo que a economia, sendo mais um fator de limitação para o crescimento da economia. A burguesia brasileira não está nem aí para isso, porque eles não dependem mais do crescimento da economia para ter lucro. Porque boa parte do lucro da burguesia brasileira hoje vem das finanças. Eles querem, portanto, que estejam garantidos os bons negócios, mesmo que sejam negócios que não gerem um único emprego, como é o caso dos negócios financeiros. O país está tomado pelo capitalismo rentista. O capitalismo rentista é hoje hegemônico entre os capitalistas brasileiros. Até mesmo as empresas produtivas, muitas delas, passaram a ter como fonte principal da sua lucratividade as finanças. E por isso aprovam esse programa neoliberal, embora esse programa, ao contrário de promover crescimento, o que ele provoca é maior retração da economia, especialmente a médio e longo prazos. Esse programa, ele é catastrófico para o país, e em particular catastrófico para a classe trabalhadora. Agora, a aprovação desse programa revelou erros de análise sobre o governo Bolsonaro. 2 erros saltam à vista. O primeiro, quem avaliava que o governo Bolsonaro era fraco, e havia gente que em abril, maio, chegava a dizer que esse governo estava por um fio, que Bolsonaro iria renunciar, que Bolsonaro poderia sofrer um impeachment. Quem teve essa análise tem que revê-la. O governo Bolsonaro, embora tenha se desgastado na opinião pública, revela força. Força suficiente para estabelecer um acordo com a direita tradicional
para compor uma maioria parlamentar que conseguiu uma vitória muito expressiva no primeiro turno da votação da reforma da Previdência. Afinal, foram 379 votos, bem acima da votação necessária para aprovar essa medida. Votaram não apenas os partidos da extrema-direita, como também os partidos da direita tradicional em bloco a favor da reforma, atraindo até mesmo setores dos partidos de centro-esquerda, como é o caso do PDT e do PSB. O governo Bolsonaro revelou força através da liberação das emendas parlamentares, dos compromissos de execução das emendas parlamentares. O governo Bolsonaro agradou o Centrão, pactuou com os partidos que têm como sua referência parlamentar principal, Rodrigo Maia, e constituiu um bloco conservador, precário, instável, mas um bloco conservador que lhe permitiu uma vitória importante, uma vitória política importante com a aprovação da reforma da Previdência. A vitória na reforma da Previdência, a aprovação da reforma da Previdência, fortalece o governo Bolsonaro. Fortalece o governo Bolsonaro como condutor, como liderança do bloco conservador, apesar de setores do bloco conservador terem seus atritos, terem seus conflitos com Bolsonaro, a aprovação da reforma da Previdência fortalece o governo de Bolsonaro. Aquelas análises catastrofistas de que ele estava a caminho da renúncia, que o governo dele tinha acabado, que ele ia sofrer impeachment, essas análises têm que ser todas revistas. A segunda lição da aprovação da reforma da Previdência, também muito importante. A ideia de que seria possível uma aliança entre a oposição de esquerda e setores da direita tradicional, partidos da direita tradicional contra o governo Bolsonaro, também foi para o beleléu. Todos os partidos da direita tradicional se juntaram a Bolsonaro para aprovar a reforma da Previdência. Porque, no fundamental, que é o projeto para o país, a direita tradicional e o bolsonarismo têm o mesmo projeto, que é o projeto que unifica os grandes capitalistas do Brasil, com uma outra seção, mas que unifica as classes dominantes. Não há contradição importante no seio das classes dominantes acerca do programa econômico. Os partidos tradicionais da direita não têm contradições fundamentais com o projeto econômico e nacional de Jair Bolsonaro. São todos esses setores antipopulares e antinacionais. Uma briguinha aqui, outra acolá, mas a direita tradicional, em hipótese nenhuma, pode ser vista como aliada potencial da oposição de esquerda contra Jair Bolsonaro. Esse seria outro grave erro. Quem fala de frente ampla, frente democrática, com esses setores da direita tradicional, comete um gravíssimo erro. É uma ilusão que só serve para paralisar, para inibir a recuperação política da oposição de esquerda. A oposição de esquerda vem se recuperando, especialmente depois das manifestações de maio, manifestações dos estudantes em 15 e 30 de maio, da greve geral parcial do dia 14 de junho, e é esse o caminho. Só é possível derrotar, só será possível derrotar o projeto encarnado por Jair Bolsonaro se a oposição de esquerda crescer nas ruas, se a oposição de esquerda aumentar seu diálogo com o povo, recuperar a confiança do povo, recuperar a identidade do povo com a esquerda, levando a ciclos de mobilização cada vez mais amplos, construindo uma força social capaz de exercer protagonismo na vida do país e impor das ruas para as instituições uma outra dinâmica política. A oposição de esquerda depende do apoio popular e não de alianças fajutas para recompor o seu protagonismo. Depende de melhorar a atividade dos sindicatos, dos partidos de esquerda, depende de dialogar com o povo, depende de ir lá onde o povo está, nos seus lugares de moradia, nos seus lugares de trabalho, constituindo, aí sim, uma forte frente popular, uma aliança das classes trabalhadoras e dos pequenos proprietários produtivos, uma aliança da classe trabalhadora com os pobres do campo e da cidade. Essa sim é a aliança que pode ir acumulando forças e enfrentando o governo
Jair Bolsonaro. Não há outro caminho. É um caminho lento, é um caminho doloroso, é um caminho difícil, mas quaisquer ilusões nessa hora têm como resultado a derrota. Não há outra estratégia possível, não há outra trilha possível para a oposição de esquerda que não a mobilização popular, que não reconstruir as organizações do povo brasileiro, que não a unidade dos setores populares, um programa de emergência para a recuperação da economia e um programa de emergência que se vincule a um programa de reformas estruturais que permita ao país estabelecer um outro projeto nacional, um projeto antimonopolista, antilatifundiário, anti-imperialista, um projeto que garanta, a partir da expansão dos direitos do povo, a partir da distribuição de renda e riqueza, a realavancagem, a recuperação da economia brasileira. Por aqui termino minha exposição de hoje. Antes de encerrarmos o programa, 2 mensagens importantes. A primeira mensagem: sugiro a vocês fortemente que façam sua inscrição, aqueles que ainda não a têm, no canal do Opera Mundi no YouTube. Nessa plataforma, vocês tanto poderão acompanhar nossas transmissões ao vivo, quanto assistir às edições anteriores dos programas 20 Minutos e demais programas da TV Opera Mundi. O YouTube é uma plataforma muito mais amigável para assistir vídeo, para fazer comentários e também para contribuir financeiramente com o Opera Mundi através do Super Chat. E não se esqueçam, quando fizerem inscrição no canal do Opera Mundi no YouTube, marquem o sininho. Marcado o sininho, vocês serão avisados todas as vezes que novos programas do canal Opera Mundi e dos parceiros do Opera Mundi forem ao ar. Segunda mensagem: peço a vocês encarecidamente que façam uma assinatura solidária de Opera Mundi. A assinatura solidária é um pequeno valor mensal que nossos espectadores e leitores pagam para que nós possamos ter os recursos necessários à sustentação e ao desenvolvimento de um jornalismo independente, de qualidade. Para que nós tenhamos os recursos para a batalha cotidiana de ideias e informações contra a imprensa de direita, cada vez mais manipuladora e mentirosa. Vocês poderão obter informações sobre a assinatura solidária e realizá-la, porque é um processo muito simples e rápido, no endereço www.operamundi.com.br/apoio. Eu vou repetir, www.operamundi.com.br/apoio. Façam agora mesmo uma assinatura solidária, aqueles que ainda não a têm. Para nós é muito importante. A assinatura solidária é o principal instrumento de financiamento do Opera Mundi. É o instrumento que, por excelência, garante a independência do jornalismo que nós buscamos todos os dias entregar ao público. Quero concluir o programa agradecendo a todos que nos acompanharam nessa segunda-feira. Aqueles que gostaram do programa, por favor, o compartilhem, o difundam. Nós voltaremos na próxima quarta-feira, às 4h30 da tarde, nos canais de Opera Mundi, no YouTube, no Facebook, com o 20 Minutos Internacional. Até lá e um grande abraço.